Home Theater Tech Talks. Entrevistas e novidades sobre a tecnologia atual. Bom, pessoal, hoje o nosso assunto é automação residencial. É um assunto que todo mundo acha complicado e tal, mas nós entrevistamos uma pessoa que, além de entender muito desse assunto, sabe explicar muito bem de uma forma que todo mundo vai entender e querer ter automação na sua casa. É o João Fernando Oliveira, que é diretor e foi um dos fundadores da Cenário Automação, a empresa de São Paulo, que tem sede em São Carlos, no interior de São Paulo, e é uma das marcas mais tradicionais de automação no Brasil. Então, foi um papo muito legal que nós tivemos com ele, e você pode acompanhar, então, em seguida. Olá, pessoal, nós estamos aqui, então, com o João Fernando Oliveira, que é diretor e cofundador da Cenário Automação, é uma das empresas mais importantes do Brasil no momento, nessa área de automação residencial. A nossa ideia é conversar um pouco com ele sobre a história da empresa, que já são mais de 25 anos, e comentar um pouco sobre o mercado, como é que ele enxerga esse mercado atualmente, as perspectivas para o futuro. Tudo bem, João? Tudo bem, Orlando. Obrigado pela oportunidade de conversar. É um grande prazer estar com vocês aqui e os nossos ouvintes da Home Theater. Legal. Então, vamos começar contando um pouco da história, né? Eu falei 25 anos, eu acho que é mais ou menos isso, né? Como é que começou? Como é que vocês tiveram a ideia de fazer a empresa? 25 anos, o mercado de automação praticamente não existia, né? Como é que foi aquele começo? Nós éramos colegas de pesquisa de um laboratório de automação na USP aqui em São Carlos, onde eu fui professor durante 36 anos. Me aposentei faz 3 e estou agora na Cenário. Mas a gente tinha um trabalho de desenvolvimento de inteligência artificial para monitoramento de processos industriais utilizando som e sensores, estratégias multissensores. E os meus sócios, trabalhávamos juntos, desenvolvendo soluções e a gente acabou descobrindo uma forma de monitorar a quebra de ferramentas em máquinas, furadeiras de bloco de motor, quebrava uma broca, a gente conseguia identificar, ou retíficas de válvulas de motores e cilindros. A gente desenvolveu um hardware e umas aplicações para isso, já era com processamento e análise de sinal digital, etc. E as empresas onde a gente testava as nossas soluções ficaram interessadas em comprar o produto e a gente resolveu desenvolver protótipos e achamos que seria legal abrir uma empresa para começar a vender esses produtos. E fundamos, então, uma empresa que se chama Sensis. E esses produtos eram basicamente exportados, não tinha muito mercado para isso no Brasil. A gente vendeu para a Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra. Principalmente para os Estados Unidos, a gente vendeu muito equipamento, para a Alemanha também. Nós somos pioneiros nessa área. Hoje tem várias empresas fazendo equipamentos acústicos para controle de processo. Mas a gente percebe... Que época que foi? Isso foi em 1996, 97, a gente começou em 95. Mais ou menos uns 3, 4 anos depois, a gente viu que era um mercado, a gente vendia um equipamento que tinha um preço muito próximo ao quanto você gastava para ir até o cliente, treiná-lo, ensinar, usar. Então, a gente percebeu que era um mercado limitado, o mercado de bens de capital, que era o nosso principal cliente, fabricantes de máquinas, ferramentas e tal. No Brasil, a gente tinha um cliente importante que vendia todas as máquinas com o nosso equipamento, mas ele vendia 2 máquinas por mês, então não era uma coisa assim, em termos de mercado, não era uma coisa significativa. Aí um dos nossos sócios, que hoje é o nosso cara de tecnologia, sempre foi, né, o André, o CTO da empresa, ele falou, putz, olha, estão acontecendo algumas coisas legais em automação. Ele sempre foi um gênio da eletrônica,
Ele que projetava os nossos equipamentos, ele era um cara diferenciado. Ele falou, olha, eu estou me empolgando com esse negócio de automação e tem uns equipamentos de fabricantes internacionais que eu comecei a usar, eu comprei, achei legal, acho que a gente podia fazer isso no Brasil. E daí a gente desenvolveu o nosso primeiro dimmer de 8 canais com um teclado. Teclado, a gente comprava teclados, a gente comprava os plásticos da Bitsino, furava com furadeira e colocava a eletrônica dentro, e com um protocolo de rede que ele mesmo inventou. A gente comprou vários produtos para estudar os produtos, para tentar criar alguma coisa que fosse mais inovadora. E a inovação que a gente achou que a gente podia oferecer naquela época e naquele momento era um sistema que aguentasse os percalços da rede brasileira, seja módulos de controle de iluminação, que quando cai um raio ele não explode, que a rede não tem bom aterramento. Então a gente fazia testes, e faz até hoje, né, de colocar curto no soquete da lâmpada e ver se cai o disjuntor e o módulo fica inteiro ainda. E preço, e conseguir fazer algo acessível. E foi assim que a gente entrou no mercado de automação, com o nome Cenário daí. Era só iluminação, então, na época? Era só iluminação, e o nome Cenário teve como inspiração essa coisa da cena de iluminação, de você controlar uma cena e, portanto, você cria cenários, né? No começo, a gente não pensava muito em fazer automação computadorizada, etc., porque em 95 você não tinha à disposição microprocessadores, microcontroladores tão fáceis de você desenvolver e usar, tal. Mas a gente não parava de fazer pesquisa porque era a nossa origem. Então a gente logo de cara teve apoio da FAPESP, que é uma financiadora de projetos de pesquisa no estado de São Paulo. A gente teve um programa de pesquisa financiado pela FAPESP para desenvolver protocolos de automação. A gente conseguiu financiamento para comprar equipamentos, osciloscópios, montou laboratório, a gente analisadores de frequência, e a gente acho que foi o primeiro projeto no Brasil de casa inteligente apoiado por uma agência de financiamento no programa PIP, para Programa de Inovação em Pequenas Empresas. E aí a gente se estruturou para criar um fluxo de desenvolvimento contínuo. Você não faz uma empresa dessa colocando um produto no mercado e depois ficar vendendo. Você não para de desenvolver. Desenvolver é a parte da vida da empresa. Ganha quem desenvolve mais rápido, quem faz inovação mais rápido hoje em dia, né? Vocês entraram nesse mercado mesmo brasileiro de automação, iluminação, exatamente quando? Eu acho que foi em 97, 98 que a gente começou a vender os primeiros módulos. A gente percebeu logo de cara que a gente precisava de um mercado onde a gente tivesse uma massa de consumidores muito maior, e algo que pudesse competir com os produtos importados, que eram os únicos. Não existia outra empresa que fazia um dimmer microprocessado no Brasil. Então, a gente já fazia todos esses controles. Você tinha um teclado com pares de botões, então você regulava, cada par de botão era uma zona de iluminação, você regulava as intensidades dentro de uma posição de memória e apertava um botão para salvar. E aí você mudava de posição de memória, salvava outra cena, então toda a programação era no teclado, e com isso a gente tinha uma solução para vários teclados que podiam ser ligados em rede com vários módulos, e aí você conseguia configurar isso, teclado em pares e teclados e módulos, etc. Isso durou algum tempo até a gente desenvolver uma linha de produtos mais compatível com desafios de automação, não somente de iluminação, que foi a linha Classic, né? Na época, se não me engano, ainda não existia esse conceito que a gente tem hoje de você montar um sistema de automação que tem uma central que vai comandar vários dispositivos. Isso ainda no Brasil era muito embrionário ainda, né? Era muito embrionário, e era uma época onde você também não tinha smartphones como se tem hoje, né? Então, por exemplo, tinha
um equipamento, um tabletzinho, que eu não lembro o nome, mas era um tabletzinho que você fazia anotações, etc. Aquilo era uma grande inovação. A Apple tinha lançado um que chamava Newton. Então a gente já tinha comprado aqueles equipamentos e estava tentando desenvolver uma central dentro daquele tipo de equipamento. Mas aí não tinha smartphone ainda, tal. Depois é que começaram a sair iPod, iPhone. A gente é da época pré-iPhone disseminado no Brasil, para você ter uma ideia, né? Então, é lógico que os microprocessadores são muito antigos, né? A linha que a gente usava, que era a linha de PIC, é uma linha que já existe há muito tempo. O controle microprocessado de coisas a gente fazia no laboratório, na USP e tal. Então, não tinha grande novidade, mas a gente não tinha um computador compacto, um PC compacto para ser uma central, ou um Raspberry, ou um tablet, ou um celular, um smartphone, como se tem hoje disponível, né? Então você tinha que trabalhar com o que tinha na época, né? Mas eu acho que o mais legal disso tudo, desculpa eu te interromper, que a gente percebia que, graças a essa robustez, é interessante que hoje, depois de 23 anos, a gente conversa com pessoas que falam que ainda tem aquele sistema na casa delas e está funcionando até hoje. Então, aquilo era uma coisa extremamente estável e que a gente aprendeu a dar estabilidade por conta de uma obsessão por fazer bem feito, né? É interessante você estar falando, eu estava pensando aqui como era... Na época você falava automação, era coisa de milionário, em primeiro lugar. Era muito complicado, as pessoas até tinham um certo receio de mexer. E aí eu fico pensando, uma empresa nacional, né, com todas as dificuldades que as empresas nacionais enfrentam no mercado, né, enfrentando grandes marcas multinacionais que já tinham know-how de anos, décadas, talvez, né? Como é que foi essa experiência, assim, de encarar um mercado onde você está enfrentando só gigante? A gente tinha uma vantagem em relação ao gigante, que era o fato da gente desenvolver, fabricar e entregar tudo de uma maneira muito próxima do cliente. Então, a gente conseguia, por exemplo, resolver problemas do cliente, desenvolver soluções para atender uma demanda específica. Ou se tinha algum problema de manutenção, a gente resolvia rapidamente. E o grande medo, parece que isso nos ajudou muito, o grande medo, mesmo de uma pessoa que tem muito poder aquisitivo e quer botar uma automação em casa e vai para uma marca internacional importante, ele tem medo de aquilo dar um problema e ele ficar com a casa dele apagada. É diferente você comprar um computador e ele parar de funcionar, a tua vida continua. Agora, quando você entra em casa e quer acender a luz e ela não acende, você quer resolver já. E aí a gente percebeu que assistência técnica, robustez e confiabilidade, a gente ganhava os dois principais atores nesse processo, que é o cliente final, que a gente tinha robustez, e com a fama de robustez, o cliente final falava, esse negócio não vai quebrar. Assistência técnica, se quebrar, eu tenho uma solução rápida. E a revenda nossa, que a gente começou a treinar desde o começo, ela ficava feliz porque ela falava, não tenho que voltar nessa obra. Eu coloquei e o negócio não vai dar problema, porque voltar é custo, dentro do período de garantia. Então, a nossa estratégia foi qualidade, confiabilidade, assistência técnica rápida e preço bom. Aí a gente conseguia competir com eles e ganhamos muito mercado em cima desse trinômio, sabe? E como foi esse trabalho de formação de revendas especializadas? A gente sabe que é uma outra dificuldade que quase todo mundo reclama, né? Falta de mão de obra especializada, as pessoas não têm uma boa formação técnica anterior, aí nasceu uma tecnologia muito nova, era tudo novo. Como é que foi esse trabalho de formar essa rede, ter pessoas de confiança para tocar essa assistência técnica? A gente assumiu uma filosofia, a gente sempre estudou o mercado de uma maneira independente, porque a gente acha que
o mercado brasileiro é muito pouco conhecido, e quem conhece tem uma vantagem sobre isso, mas a gente procurou saber, tirar informações para entender como funcionava esse mercado. A gente percebeu de cara que o do-it-yourself não é uma prática do brasileiro. As pessoas não gostam de comprar as coisas, chegar em casa e tentar instalar. É uma minoria muito pequena que faz isso. A segunda coisa que a gente percebeu é que a gente precisava se posicionar no mercado com um produto que tivesse... porque a automação não tinha coisas simples e low-end como você tem hoje. Era ou muito caro ou não tinha nenhuma solução barata. Então a gente tinha que se posicionar um pouco abaixo dessas soluções muito sofisticadas, de forma que a gente criasse acessibilidade no mercado brasileiro. Então foi mais ou menos essa estratégia. A gente tinha que treinar a nossa revenda, que foi o objeto da sua pergunta, né, para lidar com um mercado que não era, que na nossa intenção não era um mercado totalmente livre e disseminado. Portanto, a gente, desde cara, a gente falou, nosso produto não vai ser vendido em loja de material elétrico, a gente não pretende vender o nosso produto por canais que não tenham especialização para fazer um bom trabalho, e para isso a gente precisa montar uma rede de revendas que só vai ser aprovada se ela puder mostrar bem o produto, se ela for bem treinada, e mesmo que isso atrase o nosso crescimento. Mas para a gente o mais importante era o seguinte: o produto entra na casa do cliente bem instalado, ele fica funcionando bem, o cliente está satisfeito, a gente melhora a nossa imagem, e com isso a gente cresce em robustez de imagem, e não em volume de vendas correndo risco. Então, o começo é difícil, a gente tem um processo até hoje de seleção de revendas que é ultra rigoroso, então essa revenda tem que ter um showroom bem montado, que cause uma impressão boa, tem que ter técnicos que consigam passar num treinamento e que sejam testados por nós, de forma que eles saibam fazer um bom trabalho, para que quando eles falam, eu faço o cenário, vai junto uma garantia de que vai sair bem feito, e a gente tem que garantir isso. Então, você não vai encontrar cenário em integradores, porque existe tem integradores muito bons, mas tem integradores que trabalham de maneira autônoma e, às vezes, podem não fazer um bom trabalho. A gente não quer correr esse risco. Então, talvez se a gente fosse para o mundo da integração, etc., naquela época, eu acho que a gente iria se dar mal, porque o mercado exigia muito confiabilidade. Ninguém quer colocar algo na casa que vai custar dezenas de milhares de reais para aquilo durar 2, 3 anos. A casa, por mais que a casa fique antiga, você tem uma vida para ela de 20 anos, de 15 anos. Então, você precisa ter essa perspectiva em tudo que você vai colocar, nas torneiras, nas porcelanas que você vai colocar no banheiro. Assim, ninguém quer colocar numa casa de alto padrão coisas que vão durar 5 anos e vão começar a dar problema. A automação é a mesma coisa, as pessoas tinham que ter segurança de que aquilo era bem feito, desde a fabricação, da concepção, do desenvolvimento, até a distribuição, a instalação, a assistência técnica, que o cara estava entrando, o cliente final está entrando em algo que ele pode confiar para um longo tempo. É interessante você dizer isso, porque eu já ouvi muita história de leitores mesmo da revista que nos procuravam, ou às vezes em algum evento a gente encontrava alguém se queixando que o sistema de automação dava pau, travava, e às vezes nas situações mais inconvenientes, né? O sujeito vai dar uma festa, convida os amigos, tal, chega na hora, o negócio não funciona. Quando ele vai mostrar como é bacana, naquela hora não funciona. Imagina o mico que as pessoas pagam numa situação dessa, né? E isso, de certa forma, pelo que a gente ouviu até hoje, criou até uma barreira, porque muita gente fica com medo de investir, porque não é um investimento barato, certo? Uhum. Investir e correr o risco de o negócio, de repente, pifar. Eu cansei de ouvir essa pergunta, mas o que eu faço na hora que pifa o sistema? Então, mas aí entra isso que você estava falando, de ter um suporte, né? Ter uma assistência técnica, um integrador, sei lá, alguém que entenda do assunto, conheça o problema e possa dar esse suporte
ao usuário, né? É isso mesmo. E é difícil decolar numa situação dessa, porque você precisa ter história para você falar que você é confiável. Se você tem um ano, 2 ou 5 no mercado, você não tem história de 10, 20 anos, né? Então, demora para você ganhar credibilidade e daí você poder afirmar claramente que aquilo é algo confiável e garantido. Né? Legal. Bom, mas aí o que a gente percebe é que com o tempo vocês foram agregando novas funções, né, no sistema de automação, né? Não é mais só para iluminação, né? Eu queria que você descrevesse um pouco como é que é esse processo de ir acrescentando coisas, mais recursos, até chegar num sistema, vamos dizer, completo. A diferença de um sistema de controle de iluminação para um sistema de automação completo, essencialmente, são os drivers, né? E para acomodar, porque quando você vai acender uma luz, você faz o seu próprio equipamento que aciona a luz, seja ele um relé ou um dimmer, e você é o produtor do equipamento, portanto, você cria o protocolo de comunicação com ele. Quando você vai lidar com outros equipamentos, com uma TV, com um aparelho de som, e ainda mais hoje, onde os produtos estão virando todos Wi-Fi, com ar-condicionado, com coisas que são controláveis através de parâmetros, você começa a ter que lidar com drivers e mandar mensagens, instruções para esses equipamentos. E aí não tem como você fazer isso sem uma plataforma de programação que não seja assistida por um sistema, que pode ser um sistema baseado em nuvem, em web service. A gente sempre optou por um sistema baseado num aplicativo desktop que comunica com a rede e configura, porque as respostas são muito mais rápidas, o sistema tem uma eficiência muito rápida de programação, e dentro de uma filosofia, de novo, voltando ao assunto que você colocou em relação a dificuldades de formar a mão de obra, dentro de uma filosofia de menos escrever código e mais configurar parâmetros. Você tem plataformas no mundo hoje onde você precisa estudar programação para escrever um código, por exemplo, para acionar um sensor de temperatura, presença, etc. A nossa origem sempre foi muito de colocar inteligência em sensores para monitorar processo. Então, a gente sempre gostou muito de lidar com sensores. Então, o mercado tinha um outro medo, além desse de não ter robustez e de quebrar na hora da festa, que era, e um medo maior das revendas, que os sensores não funcionariam, porque eles faziam programas escritos em plataformas complexas, e na hora de usar o sensor, ele acende a luz, depois não apaga, depois dá um problema, a pessoa está dormindo, passa um gato na frente, acende a luz do quarto. Então, você resolver todos esses problemas de forma que o usuário, que a revenda, que quem vai configurar o sistema não precise programar e não corra o risco, e não apresente o risco para o cliente final daquilo não funcionar direito, é o grande desafio do desenvolvimento das plataformas que são de automação total, principalmente as que usam sensor. Então, a gente criou a linha Classic, que tinha como carro-chefe um módulo chamado IFC, que é um módulo que comunica a rede cenário com rede Ethernet, com rede serial 485. Então, aí a gente começa a se comunicar com os receivers high-end, e nesse ponto a gente montou, então, além do laboratório de desenvolvimento de hardware e software que a gente sempre teve, a gente montou também uma área de desenvolvimento de drivers, onde a gente pega os equipamentos, desenvolve os drivers, testa e vai montando a nossa lista de drivers para os equipamentos que existem e que são mais frequentes no Brasil. Tanto drivers de infravermelho, e aí essa IFC ela era capaz de armazenar esses comandos de infravermelho para o ar-condicionado, para a TV, na época para o videocassete, para o DVD player. Nós somos da época de automatizar videocassete, né? Imagina. E daí você tem esses drivers, e tem os drivers seriais também, e tudo isso fica guardado numa interface. Depois, conforme a evolução vai aumentando e você precisa de sensores, aí você precisa de mais inteligência, você precisa de comando externo. A gente sentia uma dificuldade muito grande das revendas de acessar a porta da rede, da residência, para poder ter comando remoto.
Então a gente criou um sistema em nuvem, onde você tem uma imagem da tua automação gravada num cloud service que fica o tempo todo mandando informações para a sua automação. Então, se você está fora de casa, a revenda não precisa abrir porta, configurar nada. Você está fora de casa, você dá um comando, ele vai para a nuvem, a tua central de automação se comunica com a nuvem e pergunta: tem alguma novidade aí para mim? Isso várias vezes por segundo, então você pode ligar a televisão remotamente, ver as crianças na sala para uma webcam, se elas dormiram, você apaga tudo. Quer dizer, você está dentro da sua casa, estando fora, né? Isso cria uma certa vantagem, uma grande vantagem. Mas eu acho que o grande salto mesmo tem sido os dos sensores, né? Mas fala. Essa é uma tendência mesmo, né? De estar tudo integrado, né? Porque as pessoas não querem saber qual é o protocolo que tem por trás do painel, se tem uma central ou está na nuvem. A pessoa quer que funcione o máximo de recursos possíveis dentro de uma casa, não é isso? É isso. E basicamente hoje você tem sistemas que funcionam direto na nuvem, e você tem sistemas que funcionam com uma central local, e você tem sistemas que funcionam com uma central local e na nuvem. Então, essa é a opção mais robusta. Então, a gente sempre... O cenário tem como palavra-chave robustez e confiabilidade. Então, o que é mais robusto? Se eu ficar na nuvem só, por exemplo, se eu pego o meu celular e vou lá e aperto o botão dizendo liga o ar-condicionado, se ele mandar uma mensagem para a nuvem pegar o comando do driver do ar-condicionado e mandar ligar o ar-condicionado, se eu tiver sem internet, ele não liga. Por outro lado, e além de tudo, a resposta pode ser lenta disso, né? Então, tem muitos sistemas que são assim. Vocês pegam sistemas... a maioria dos sistemas chineses que são disponíveis no mercado para do-it-yourself, você não tem uma central. A central está na nuvem. E isso barateia muito para o cliente final. Por outro lado, você abre um controle remoto para ligar a sua televisão, você espera 5 segundos para baixar a interface da televisão que está na nuvem, no seu celular. Então, a gente sempre adotou a estratégia de ter um hardware local e com uma resposta muito rápida e, além disso, uma central que controla tudo e comunica todo esse hardware de rápida resposta com a nuvem e um sistema imagem em nuvem também que se comunica com ele. Então, esse é o conceito da última geração nossa, que é o sistema Embrace, e que agora tem esse nome Embrace, porque a ideia é que ele abrace a casa toda. Ele é capaz de controlar tudo que é controlável numa residência, né? E ele vai se atualizando conforme o uso, não é isso? Ele vai aprendendo coisas dependendo de como as pessoas usam na casa, não é isso? Não chega a tanto, porque isso é uma coisa muito arriscada, que ninguém no mundo se arriscou a fazer ainda. Quando a gente fala de tecnologia de contexto e inteligência de contexto, é o seguinte, você tem que dar opções para o usuário final para que o sistema aprenda de acordo com os costumes e os hábitos dele. Mas ele tem que ter controle sobre isso para ele não ser surpreendido por alguma coisa que ele não gostaria que acontecesse. Então, a pior coisa é você criar uma surpresa negativa no teu usuário final de automação residencial. Então, a ideia de você ter um controle de contexto e inteligência é você criar uma plataforma que seja preparada para você lidar com parâmetros de contexto. Então, o que é um contexto? Quando você está em casa assistindo televisão, vamos supor que a sua televisão fique de frente para uma janela e ela reflete na janela. Então, aquilo atrapalha a visualização da televisão. Vamos supor que durante o dia, então, você quer fechar um blackout na cortina para ver televisão. E se tiver escuro lá fora, não precisa, porque afinal está escuro e eu não quero fechar blackout sem necessidade. Ou se tiver muito calor e eu vou assistir um filme, eu quero que, se tiver calor, eu quero que ligue o ar-condicionado. Então, você tem sempre um contexto, que é assistir filme, ver televisão, ir dormir. E esse contexto ele é identificado de maneira automática por uma série de parâmetros e sensores
sensor de luminosidade, sensor de temperatura, ou informação. Por exemplo, quando eu aperto na minha app, vou assistir um filme, eu estou dando uma informação de contexto. Eu estou começando a assistir um filme. E dentro dessa informação de contexto, os meus sensores são orientados para olhar naquele contexto o que eles podem me ajudar a tornar aquela experiência mais prazerosa. Se eu assisto um filme e estou acostumado a ligar ar-condicionado, eu posso querer programar que ao assistir o filme eu ligo o ar-condicionado. Se eu assistir o filme e eu quero chamar uma cena de iluminação, eu posso preparar para isso. Então hoje a gente tem uma estratégia de lançamento de funções CAT, que a gente chama de Context Awareness Technology. Então a primeira função que a gente lançou são os CATs de iluminação, que é o seguinte: eu tenho no meu aplicativo, eu tenho várias cenas de iluminação e tenho uma que se chama modo dormir e configuração. E eu tenho uma cena chamada automático, que é uma cena CAT, essencialmente. Então, se eu for dormir, eu informo o sistema modo dormir. Quando eu informo o modo dormir, o sistema pergunta, ou ele me abre a oportunidade de dizer o que você quer que aconteça em termos de automação quando você está dormindo. Se eu levantar da cama para ir no banheiro, eu quero que a luz do quarto acenda muito fraquinha, só uma luz que me mostre o caminho do banheiro. Eu quero que a luz do banheiro acenda só uma lâmpada fraquinha sobre a pia ou sobre o vaso, muito simples. E o usuário final pode regular essas luzes ou até apagá-las, se quiser. Não quero que acenda nada. Então, quando ele informa, vou dormir, e levanta da cama, acende uma luz fraquinha, ele vai até o banheiro, volta, ele tem um tempo para falar, se eu estou dormindo, eu vou no banheiro em 5 minutos, eu quero que tudo isso volte para apagar de novo. Então você tem uma lista de parâmetros, tempos, intensidades, iluminação, que o usuário final pode escolher e ele fazer a opção, porque já está tudo isso está pré-programado no sistema, de forma que a revenda não tenha que criar um software complicadíssimo para isso. É tudo parametrizado pelo cliente final. Então, é isso que a gente chama de tecnologia de contexto. O que eu poderia fazer é o seguinte: ele vai levantar e aí ele vai colocar uma luzinha para ir no banheiro. E daí, se ele faz isso 10 vezes, eu guardo na memória aquela luzinha. A gente ainda não faz isso, a gente tem tecnologia para fazer isso, mas porque, eventualmente, você tem uma situação onde ele vai acordar de madrugada para ir viajar e acende a luz muito forte, ou ele vai... E daí, de repente, o sistema pode se confundir nesse processo de aprendizado. Então, hoje, nenhuma empresa de automação no mundo se arrisca a colocar aprendizado em tempo real. Mas as rotinas de considerar contextos, sim, elas podem ser tanto criadas e programadas pela revenda no primeiro momento, e conforme na linha Embrace a gente está lançando essas rotinas de contexto, o cliente final pode usar. Aí não tem nenhuma empresa de automação ainda no mundo que tem essas rotinas de contexto, sensores integrados, de forma que o usuário possa dizer, olha, quando passar nesse sensor de dia, faça isso, e quando passar de noite, faça aquilo. Ainda não existe isso. E o nosso sistema Embrace já permite isso, né? Então, a gente acha que a nossa plataforma hoje ela ganhou um atrativo, porque, além da história de 25 anos de empresa, além da robustez e dos nossos módulos serem demandados, inclusive, para outras centrais de controle, porque aguenta cargas pesadas, raios, energia flutuante, etc., a gente tem a vantagem de ter um sistema com um nível de inteligência que permite ao usuário uma experiência mais prazerosa. Não é um sensor de presença que acende uma luz e quando você sai ele apaga. É muito mais do que isso. Então você tem pré-programado o sensor de presença, o sensor de ausência, que é muito tempo sem movimento. Você pode fazer com que a sua revenda utilize sensores de temperatura, sensores de iluminação que estão incorporados nos módulos de sensores que a gente vende incorporado a teclado ou no teto, que eles possam criar outras programações para atender demandas que o cliente queira, ou conforme a gente for lançando as rotinas CAT, que o usuário final possa incorporar à sua casa conforme ele queira aumentar o nível de inteligência da casa dele. Ok, legal. Gostei muito da explicação bem didática que você deu. Eu acho que muita gente que está nos assistindo aí vai
vai começar a perceber de um pouco diferente esse conceito de como a automação pode ser benéfica, né, no dia a dia da vida das pessoas, né? Eu queria te fazer uma pergunta para a gente encerrar, que é em relação às tecnologias que estão chegando, né? A gente está vendo, por exemplo, os grandes fabricantes, Samsung, LG, Panasonic e tal, trazendo TVs com o que eles chamam de inteligência artificial, que é um pouco isso que você estava dizendo, que é o aprendizado, o TV vai se ajustando conforme você vai usando, ele vai entendendo como é que você gosta de assistir TV e tal. Agora, os fabricantes vendem a ideia de que isso é um tipo de automação, porque se você tiver, por exemplo, uma geladeira daquela marca, um ar-condicionado daquela marca, através da TV você vai poder controlar tudo e, enfim, a tua vida vai ficar mais fácil e tal. E a gente sabe que não é exatamente assim, né? Pode até ser uma porta de entrada, mas não é exatamente assim. E o que você acabou de explicar permite entender bem isso, né? Você tem um trabalho de desenvolvimento aí que leva tempo e exige um pouco mais de estrutura. Como é que a gente pode explicar isso para o usuário que vê, por exemplo, agora no fim de ano, um anúncio de uma TV com inteligência artificial, que você vai poder controlar várias coisas com a TV, com controle remoto da TV? Como é que a gente pode orientar esse consumidor para ele não, de repente, cair numa armadilha de achar que vai comprar um produto e está resolvido, não precisa mais nada? Olha, Orlando, eu acho que você tocou num ponto-chave aí, porque o mundo da automação e do IoT, né, da internet das coisas, ele está muito confuso para o cliente final. E essa confusão já tem algum tempo. A gente enxerga, basicamente, dois mundos de automação residencial. Um é o mundo custom, que é o sistema que ele é configurado para a sua residência, para um uso constante que vai durar muito tempo. E os outros produtos são os produtos que têm uma característica muito mais ou standalone ou integráveis, mas num esquema do-it-yourself ou com integradores. Então, por exemplo, se você comprar uma lâmpada da Lifix, se você comprar uma geladeira da LG, que se conecta na internet, se você comprar uma TV da LG, e você colocar um aplicativo genérico de controle, FTTT, alguma coisa que você baixa no celular, você vai ver que ou mesmo o Alexa, uma máquina de comando de voz. Você vai ver que a Alexa tem um skill para a lâmpada que você comprou, tem um outro skill para a geladeira e tem um outro skill para a televisão, e pelo aplicativo da Alexa você pode criar uma automação ou linkar com o IFTTT e criar uma tela para comandar tudo isso. Bom, essas coisas funcionam, mas elas são muito segmentadas no sentido de que o usuário não teve alguém que pensou no conjunto para o usuário. E você não vai aderir uma marca para tudo, mesmo porque não tem uma marca para tudo. A Samsung não faz lâmpada, a LG não faz, sei lá, bomba para piscina, aquecedor para piscina deve até fazer, mas bomba para piscina. Então, você tem um mundo altamente desconectado, você tem plataformas que são aplicativos que conectam, e tudo isso tem uma porção de gaps no meio, coisas que não funcionam, que não dá certo para fazer funcionar. Principalmente quando você começa a lidar com sensores. Então, se você entrar num grupo de automação residencial no Facebook, você vai ver uma confusão, uma conversa altamente confusa de um cara que comprou uma lâmpada e quando ele quer assistir televisão, ele queria que a lâmpada acendesse. Mas o aplicativo da lâmpada não conversa com o aplicativo da televisão.
E a televisão, Samsung, você pode baixar o SmartThings, que você poderia ligar a geladeira no máximo, que é coisa que você... Eu tenho uma geladeira Wi-Fi que conecta na web. Eu nunca mexi no aplicativo da geladeira para ligar ela no máximo, porque eu vou ter uma festa e a bebida precisa gelar mais. Eu nunca tive que usar isso na vida. Então, o que acaba acontecendo é que nesse mundo do IoT, os fabricantes de equipamento tentam inventar funcionalidades que possam atrair o consumidor a obter aqueles produtos, porque eles vão poder usar aquela funcionalidade imaginária. A gente que faz custom, pensa ao contrário. A gente tem uma experiência do usuário, a gente sabe o que o usuário precisa e a gente desenvolve uma solução que seja adequada. Portanto, criar uma automação para a geladeira e para um fogão parece que não faz muito sentido. Você falar, eu consigo ligar o fogão à distância, ou eu consigo que o fogão seja controlado por uma app. Então, tem coisas ainda que você não tem muita necessidade de funcionalidade, mas os fabricantes estão adicionando para ficar dentro do mundo do IoT. Isso confunde o mercado. Então, o mercado está muito confuso. Então, hoje você é capaz de ir em residências, alguém tem uma lâmpada que acende com o celular, o outro tem uma Alexa que manda ligar a televisão, ela liga, mas uma automação integrada que faça com que tudo isso funcione de uma maneira harmônica só acontece nas plataformas custom. E plataforma custom no Brasil tem poucas. A gente tem muitas empresas que estão lançando produtos e estão entrando no mercado faz pouco tempo, não tem história ainda. Eu falei para você do medo do cliente final de ter um produto que tenha dificuldade de manutenção, mais medo ainda ele de comprar um produto que a empresa não exista daqui a alguns anos. Então, as empresas vão ter que ganhar, essas empresas que estão entrando no mercado vão ter que ganhar muito confiabilidade do mercado, vão ter que mostrar que o pensamento delas em relação a como construir uma solução de automação que seja fácil para a revenda programar e não crie desafios para que corra-se o risco de uma coisa mal implantada, para que gere prazer ao usuário final, sem o risco de frustração, tanto de na festa a luz não acender, como de não conseguir fazer aquilo que ele gostaria de fazer, e que ao mesmo tempo dure, funcione, seja confiável, etc. Então, juntar todos esses elementos em torno de uma solução é o grande desafio para quem está nesse mundo da automação residencial. Maravilha, João. Agradeço muito a sua Eu que agradeço. Suas explicações, acho que foi muito útil, vai ser muito útil para quem está assistindo. E vamos confiar também que o mercado vai melhorar para mais pessoas poderem ter acesso a esses recursos, esses benefícios todos da automação. Certo? Tá bom. Eu acho que... Então, fala. Eu quero agradecer muito a oportunidade dessa conversa com vocês, que tem uma história muito bacana nesse mundo de home theater e que depois migrou para casa inteligente, para automação, que são estudiosos desse assunto. Eu acho que o mercado está melhorando muito para esse setor. A gente percebe que a pandemia trouxe para as pessoas uma vontade de ter um ambiente residencial mais prazeroso e investir na casa, porque afinal é o nosso porto seguro. Então a gente percebe um movimento muito positivo no mercado, e isso no Brasil principalmente, onde essa percepção do valor que isso tem cria uma oportunidade gigante de crescimento. A gente está muito satisfeito com isso, e essa entrevista e essa oportunidade nesse momento para a gente é muito boa, muito prazerosa, e a gente agradece muito. Ok. Obrigado, João. Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Home Theater Tech Talks. Entrevistas e novidades sobre a tecnologia atual.